sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje estou recebendo aqui o Dr. Flávio Góes, ele que é psiquiatra, palestrante, especialista, né, em depressão, ansiedade, insônia, principalmente focado na vida dos empresários aí, né? Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Primeiramente, queria que você se apresentasse, me falasse o porquê da psiquiatria, como que essa área entrou na sua vida aí. Essa é uma história meio longa, né? Mas, enfim, primeiro quero agradecer o convite, Fernanda, por estar aqui no podcast, poder compartilhar um pouco, né, das informações que eu acumulei ao longo desses últimos 10 anos de psiquiatria, de tratamentos, de saúde mental e também da minha experiência com palestras, com divulgações, de um público, né, de líderes e empresários, mas também de um público geral. Então, quando a gente fala, a gente tem que falar todas as línguas, né? Eu acho que essa é uma das essências da psiquiatria. Então, assim, eu sou Flávio Góes, eu sou médico, psiquiatra, sou marido da Bruna, que também é psiquiatra, pai da Isis, pai da Anne, que são minhas duas filhas lindas. E eu gosto muito de equilíbrio emocional, gosto muito de uma vida equilibrada. E eu sempre fui assim. E hoje eu consigo profissionalizar esse tema e trazer isso para as pessoas. Eu sempre digo, né? A gente não pode ter apenas uma das coisas da vida, né? A gente não pode ter só dinheiro, só família, só amigos. A gente tem que ter de tudo um pouco para ter uma vida equilibrada e viver com mais qualidade de vida. Então eu brinco meio que eu nasci para trazer essa mensagem de qualidade de vida para as pessoas. Essa é a grande ideia que eu trago. E aí, acho que, como a história é meio longa, a gente vai falando ao longo do episódio sobre como eu fui para psiquiatria, para medicina, enfim. Que aí a gente vai tocando. Legal. Flávio, essa semana a gente, né, uma semana de conscientização nacional do sono. Aproveitando esse gancho, porque é uma área até que eu tenho muitos pacientes com transtornos de sono, como bruxismo, né, o apertamento dentário, a apneia do sono. Queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Vamos lá. Bom, basicamente, o que é o sono? Para o paciente entender a importância dessa função, então, né, a importância do sono de qualidade na nossa saúde, como ele interfere na saúde física e mental também. Sim. Né? Olha, o sono, ele é uma parte fundamental do nosso funcionamento cerebral. Eu digo que o nosso cérebro, não é que, né, eu quero ser mais importante que os outros especialistas, como cardiologistas, como nefrologistas, mas o cérebro é um órgão ímpar, é um órgão único. Ele consome mais de 20% da energia do corpo, pesando apenas cerca de 3 ou 4% do nosso corpo. Então, ele tem uma alta demanda energética. E por isso, eu digo que ele nunca para. O nosso cérebro sempre está funcionando, assim como todo o nosso corpo. Mas é que as pessoas acreditam que quando a gente está dormindo, nosso cérebro está meio parado, mas não está. É uma parte fundamental em que a gente entra numa outra frequência. Qual é essa frequência? Uma frequência reduzida, né? Então, o sono, ele é o contrário da vigília, onde a gente está vigil, quando a gente está acordado. E ele tem funções fundamentais de reparação de danos, funções de armazenamento de memória, funções de melhorar a nossa cognição, melhorar o nosso raciocínio, porque você vai fazer uma faxina do que tudo que você aprendeu e tudo que você gastou de energia ao longo do seu dia. Então você precisa ter um sono de qualidade, com o número de horas adequadas, com uma quantidade de fases adequadas para você conseguir acordar bem no outro dia e ter novamente uma produtividade, ter novamente o seu cérebro funcionando da maneira correta. Então, como se você comparar com o coração, que à noite ele diminui um pouco a frequência, bate um pouco mais devagar para você ficar mais tranquilo, o cérebro é a mesma coisa. Ele vai bater, tipo assim, em outra frequência, ele vai ter um consumo energético até um pouco menor, mas ele vai ter funções fundamentais para você ter um novo dia de qualidade. Então, essa é a função do nosso sono. Entendi. A gente escuta muito falar, né? Ah, eu tenho que dormir 8 horas. Ah, essa é boa. 8 horas para eu ter uma boa noite de sono, tem que ser 8 horas. Se eu dormir menos, eu vou ter algum prejuízo, ou se dormir muito mais, também não é bom. É realmente necessário as 8 horas de sono por dia para todo mundo? Como o psiquiatra sempre fala, depende. Por quê? Tem pessoas que sim, vão precisar de 8 horas, mas uma média que a gente tem varia de 6 a 10 horas. Por quê? Esse pessoal a gente classifica como curto dormidores e longo dormidores. Os curto dormidores têm que dormir menos, eles têm que dormir em média 6, 7 horas, que eles já têm um sono reparador. E os longo dormidores têm que dormir às vezes cerca de 9 a 10 horas, porque eles precisam disso.
8 horas é uma média. Então, quando se faz, por exemplo, um apanhado geral, uma postagem, as pessoas vão nas 8 horas, que é o mais clássico. Mas eu, por exemplo, se eu dormir 6, 7 horas, eu já fico bem. Eu conheço pessoas que dormem também isso. Só que eu conheço pessoas que têm que dormir 8, 9 horas. A minha esposa, por exemplo, tem que dormir mais para ela se sentir bem. Tem uma média de que mulheres, às vezes, tendem a dormir um pouco mais por questões biológicas. Mas é variável. O que eu sempre digo? Você tem que descobrir qual é a sua necessidade. Por quê? Se você, de fato, na sua necessidade, dorme muito menos do que aquilo, isso vai te atrapalhar. Se você precisa das 8 horas e dorme 6, você vai ficar cansado. E se você precisa, às vezes, de 6, 7 horas e dorme muito, você pode ficar mal do ponto de vista de produtividade também. Então, a ideia é o autoconhecimento, é você se conhecer. Ah, Flávio, como que eu faço isso? Você vai testando ao longo dos seus dias, como que você fica bem, quantas horas. Hoje, com os dispositivos que a gente tem, relógios, equipamentos eletrônicos, você consegue medir a quantidade necessária que você precisa. Fora os outros exames, que a gente pode falar depois, de mapeamento cerebral, de mapeamento de polissonografia, que vai te mostrar como literalmente é o seu sono. Saiu um artigo recente, acho que na Nature, que acho que ele coloca que a quantidade de sono não é tão importante quanto a regularidade desse sono. E a qualidade. E a qualidade do paciente, por exemplo, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. O que isso interfere, assim, na qualidade de vida, né, do paciente que não tem uma constância, uma rotina legal de sono? O nosso corpo ele é feito de ritmos circadianos, então são sempre ciclos. O ciclo sono-vigília é o mais importante, mas a gente sabe que alguns outros estudos já mostraram que a gente tem mais de 300 ciclos no nosso corpo. Ciclos que têm a ver com hormônios, que têm a ver com estar acordado ou estar dormindo, ciclos metabólicos. Então a gente tem muita coisa acontecendo no nosso corpo ao longo das 24 horas. E quando você bagunça muito esses horários, o seu corpo vai também achar isso estranho. Ele não vai entender exatamente qual é o ciclo que você está. Então, quando você tem irregularidades de horários, rotinas, e o sono está envolvido nisso, porque é uma parte fundamental, você tem mais qualidade de vida. Então, quando você começa a experimentar essa rotina, é interessante, porque você consegue ter hora para dormir, e eu digo que é interessante você também sempre ter horário para acordar. E não ficar naquelas mudanças que às vezes, dia de semana é uma coisa, final de semana é outra coisa. Varia muito esse ciclo e isso pode atrapalhar. Quem tem filho pequeno, e eu sou um deles, começa a entender a importância disso. Porque se você tira uma criança dessa rotina de horário, você vai ver o quanto que isso atrapalha a rotina da casa. Porque a criança fica irritada, ela fica fica difícil de comer, fica difícil de brincar. E no adulto, a gente meio que dribla essas coisas. Mas você começa a pegar aí sintomas que muitas vezes aparecem para o psiquiatra. Então, o que muitas vezes aparece para mim? Irritabilidade, ansiedade, sintomas de cansaço, que a hora que você vai ver, quando você ajusta essa rotina, pode ser tão bom quanto um medicamento. Às vezes até melhor. Por quê? Se você não tem uma doença, você não precisa de medicamento. Mas hoje, as pessoas às vezes invertem um pouco. Elas dão medicamento para uma questão que pode ser resolvida de outra maneira. E aí você começa a ter aquela sensação de que o que será que vale mais a pena. Então essa avaliação profissional também é bem bacana. Eu vejo muito nos meus pacientes aqui de DTM, né? Que explica o que é DTM, nem todo mundo sabe. DTM é verdade. DTM é uma desordem na articulação temporomandibular que pode envolver tanto a musculatura da face quanto a articulação propriamente dita, né? E sabe o que é legal você falar? Desculpa te pedir, porque isso é uma coisa comum e as pessoas às vezes não sabem. Quais são os sintomas de dores? O que acontece? Como que eu sei que eu tenho DTM? Já te perguntaram isso? Os pacientes sempre. Mas aqui é legal porque... Sim. Na verdade, a DTM ele é um conjunto de sintomas, né? A maior parte dos pacientes possuem dor de cabeça. E muitas vezes já procurou otorrino, né, achando que era pelo ouvido, neurologista. Muito comum mesmo, o paciente tomando remédios, às vezes, para enxaqueca, e não é uma enxaqueca propriamente dita, é uma cefaleia tensional. Então, o que é a DTM? Ela é uma desordem relacionada à musculatura da face e articulação,
por alguns tipos de hábitos parafuncionais. O que é isso? São hábitos involuntários, né, do sistema nervoso e normalmente estão associados com distúrbios do sono, como o bruxismo, que é o ranger dos dentes, ou o apertamento dos dentes, que é ficar sempre travado. Isso gera uma inflamação toda na musculatura que vai desencadeando dores nos pacientes, né? E é uma característica que a gente, quando eu avalio um paciente, de eu sempre tentar investigar um pouquinho o sono dele, né? Ou os hábitos, principalmente noturno. E é muito comum eu pegar ali pequenas alterações de atividades que teoricamente deveriam ser feitas durante o dia, né? Em vigília, por exemplo, tela, né? Celulares, trabalhar, né? Levar trabalho para casa, digamos assim. Isso é muito comum, principalmente em empresários, né? Sim. E às vezes professores que vão até profissionais liberais, né? A gente isso, sabe, médicos, autônomo. advogados, tem muita gente estressada. Não Dentista. para de trabalhar, né? Parou o consultório e continua trabalhando em casa. Então, parece que não desliga. Aí, simplesmente, parou de trabalhar e vai pra cama. E acha que vai dormir. E, às vezes, tomou algum tipo de estimulante até tarde, tipo cafeína, o energético. Isso sem falar dos remédios, né? Mas, como você tem visto, isso tem sido uma prática comum na sua rotina? Esse uso de estimulantes ou até mesmo tela, que é um estimulante? Não, vamos colocar as telas como estimulantes. Por quê? Os estimulantes químicos, cafeína, taurina, que tem energéticos, ou psicotrópicos, que são psicoativos, nesse sentido, como Venvance, Ritalinas e esses medicamentos que, infelizmente, hoje as pessoas também conseguem de maneira, às vezes, sem receita, né? Lembre-se, os remédios são ótimos quando bem utilizados, indicados e acompanhados por um profissional. O acompanhados é tão importante quanto mais difícil. O indicados, tá? Mas enfim, isso é lá na minha prática. E como que eu vejo isso? Os horários, muitas vezes as pessoas vão negligenciando o potencial das coisas. E falando das telas, tem dois problemas principais. Primeiro que as telas são painéis de LED. Então, está iluminado porque existe um painel de LED. Essas luzes, elas vão estimular o meu cérebro a ficar acordado. Fora o que está escrito e as fotos, imagens e vídeos que você vê. Isso vai também estimular o seu cérebro. Então você vai estar ali quase que tomando um energético, porque você está ativando o seu cérebro. Você está pensando, tendo sensações, sentimentos, gostando, não gostando, compartilhando, conversando. Isso tudo, se você faz 8, 9, 10 da manhã, 5 da tarde, ok, você está acordado. Se você faz isso deitado na cama, às 23 horas, à meia-noite, o seu cérebro entende o quê? Essa pessoa está acordada. E quando se fala da higiene do sono, que é a organização para você se preparar para adormecer, isso tem que começar ali por volta de 2, 3 horas antes de você dormir. Então isso quer dizer que 2, 3 horas antes de você dormir, você não pode usar telas. Pensa no mundo de hoje. Tô pensando em mim. Pensa em você. Então, assim, tem algumas coisas que são desafios. Sim. E eu sempre falo que eu sou muito assim, próximo dos meus pacientes e clientes, de consultas e mentorias e treinamentos que eu faço, porque eu falo assim, vamos jogar junto. Eu não vou ficar aqui te montando regra, porque regra tem um monte. Estou aqui para te ajudar a colocar em prática como que é a sua vida. E aí as pessoas começam a ver que é possível. Isso, meu público principal vai de 35 a 55 anos, mas eu tenho um caso emblemático de uma menina de 18 anos. Eu atendo quando alguém me pede, Flávia, atende minha sobrinha, atende uma pessoa que eu conheço, uma paciente, enfim, eu acabo atendendo acima de 18 anos, que eu não atendo crianças. Só que 18 anos, o que ela estava? Estudando para vestibular, conversando com as amigas, e obviamente ela ficava no celular até meia-noite. E aí o pai dela participou da consulta, eu expliquei tudo isso para eles, e é uma menina muito disciplinada, ela quer fazer academias militares, o pai é militar, então tem todo um... Então eu peguei na disciplina, falei, vamos trabalhar a disciplina. Eu não queria ficar passando remédios para ela. Apesar dela ter tido uma indicação, eu passei um medicamento específico, mas eu não queria colocar remédio para ela dormir. Sim. Inclusive não coloquei. E aí, um mês depois, nas consultas subsequentes, ela foi disciplinada e tirou o celular da cabeceira da cama e colocou na mesa que ela tinha no quarto. Então ela não tinha mais acesso. E aí o pai e a mãe ajudaram e ela passou a dormir melhor porque ela deixou de usar o celular na cama, porque ela ficava conversando com as amigas, com os amigos, com os meninos, óbvio. E ela ficava ali acordada. Como é que ela ia dormir? Só que aí atrapalhava o sono, acordava cedo porque tinha que estudar, tinha que fazer as coisas e tinha um dia menos produtivo. Então, é muito terapêutico isso. Quando a gente fala, parece que é
besteira, que é post no Instagram, mas não, isso é real. A gente consegue ver benefícios e na minha prática de consultório eu vejo. Isso em todas as idades, tá? Pessoas também com 30, 40 anos, isso é muito bem aplicável. Isso a gente tá falando só de uma tela que pode ali interferir no sono. E aqueles Mas é que hoje, em média, só um não, adendo, a gente tem, em média, 2 telas por pessoa. É verdade. Celular, iPad, computador, então... Até a própria televisão, né? Exato. E aqueles pacientes que têm esse ciclo todo invertido? No claro, ele tá dormindo, no escuro, ele tá trabalhando, né? Que são os segundo, terceiro turno. Turnos, né? Eles têm mais predisposição de ter algum tipo de doença mental ou física, assim, por conta dessa alteração de ciclo? Tem, e isso é um problema. Até contando um pouco da minha trajetória, depois que eu fiz medicina, eu fiz medicina do trabalho e depois eu fiz psiquiatria. Então eu entrei em contato direto com as empresas, por isso o meu viés também de empresas e empresários. Eu gosto muito desse meio organizacional. E aí, trabalhos em turnos, riscos, enfim, a gente tem ali alterações que são ruins e os trabalhadores de turnos, geralmente, eles inclusive recebem um adicional monetário por trabalhar ali. Porque a gente sabe que esses ciclos todos que a gente tem, eles são programados para utilizar a luz solar, o dia e a noite. Por exemplo, melatonina é secretado no escuro, o cortisol no começo do dia, fora todos os outros hormônios, tem GH, tem, enfim, um monte de coisa que vai ser secretado e vai ser liberado no seu metabolismo de acordo com a luz. Então, quando a gente faz essa inversão, a gente tem prejuízos. Eu já atendi pessoas que... Naquela época eu atendia mais, porque eu estava mais com os trabalhadores, vamos falar assim, operacionais. Hoje eu estou mais com os gerenciais. Então, não tem grandes problemas com isso. Mas eu já atendi... esse tipo de paciente. A pessoa, ao longo dos primeiros anos, vai indo bem. Porque a pessoa é jovem, a pessoa tem poucas demandas e está recebendo, inclusive, um adicional, acha isso interessante. Vantajoso. Depois de um tempo, isso começa a pesar. Então, começa a aparecer cansaço, lapsos de memória, sintomas ansiosos, pode, inclusive, ter sintomas depressivos. Então, a saúde física vai se deteriorando e depois também a saúde mental. Essa ordem, obviamente, não é tão certa, pode acontecer uma coisa primeiro que a outra. Mas tem situações em que eu começo a chegar na ajuda e já estamos usando medicamentos psicotrópicos, né, medicamentos psiquiátricos para melhorar sintomas e chega uma hora que não melhora mais. E aí eu falo, olha, a gente chegou aqui num ponto em que você precisa olhar para a sua vida profissional, não dá mais. Nossa, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, não, vamos tentar trabalhar juntos. Então, às vezes é um desafio. E isso já... Estou te falando assim, de pessoas que trabalham em fábricas, estou te falando de artistas, estou te falando de empresários, de pessoas que às vezes criam uma dinâmica que foi interessante em algum momento, mas não é mais, porque começa, cobrar a conta, que a pessoa vai fazer 40 anos, 45, 50, e aí a nossa biologia muda, é diferente. Então, vamos lá, respondendo a pergunta, é assim deletério, a gente tem que olhar para isso. E assim, vou te falar de experiência até de médicos que trabalham muito em turnos, plantonistas. Eu, quando eu me formei com 25 anos, eu fazia plantões. Mas era muito diferente a vitalidade. Eu falo que eu não faço mais plantão, já tem algum tempo. Mas se eu fizer um plantão noturno hoje, vai ser muito ruim para o meu outro dia. E eu me lembro que com 25 anos eu fazia de tudo para não pegar aquela parte noturna de ficar acordado a noite inteira, porque existem períodos de descanso, né, que a gente se alterna. Eu sempre tentava fazer um descanso direto, porque isso era muito ruim para mim na época, que tinha que trabalhar, tinha residência, enfim. Então, é complicado. E tem muita relação disso, né, com acidentes de trabalho, até acidente de trânsito, Sim, né? Isso tem. Porque a gente diminui a nossa atenção, diminui a sua cognição, a sua resposta rápida. Então, trabalhadores de fábricas aumentam o número de acidentes de trânsito. Então, já ouvi histórias de colegas voltando de plantões que se acidentaram. Isso, infelizmente, é algo comum. Isso eu tenho até uma história pessoal de ter saído da residência de madrugada, assim, e ter batido o carro porque eu dormi no volante. Foi você? Eu. Ah, é? Mas foi assim... Olha só.
leve, mas poderia ter sido pior, né? Por Sim. conta da privação do sono. Privação do sono. Em relação à tal da privação do sono, né? Qual que é a relação direta, assim, com transtornos de ansiedade, depressão, até o Alzheimer, né? Tem relação com a privação do sono, doenças degenerativas, né? Do sistema nervoso. O que é considerado uma privação do sono para um paciente adulto normal? Tá. É legal a gente falar também sobre a qualidade do sono. Tá. Porque se a gente coloca privação de sono, é você, tipo assim, se privar de ter um sono de qualidade. Isso pode ser por uma questão de tempo. Olha, eu preciso dormir 7 horas, estou dormindo 5 horas, então eu estou me privando de 2 horas. Isso vai ser ruim ao longo do tempo. Só que tem uma outra coisa, que é a qualidade do sono. Eu posso estar dormindo, posso estar deitado 7 horas, mas eu posso não estar dormindo corretamente, não tendo uma qualidade boa do sono nessas 7 horas. Uhum. Isso acontece às vezes por uso de substâncias, às vezes por apneia do sono, às vezes por, como você falou, DTM, porque isso pode atrapalhar o seu relaxamento, isso pode acontecer também por ansiedade. Então, quando a gente olha para essa qualidade, a gente tem que ver o que está causando. Então, eu vou usar o exemplo da ansiedade, que é muito a minha área. Uhum. Se eu estiver muito ansioso ao longo do dia, isso pode atrapalhar o meu sono. Existe uma hora clássica em que a pessoa acorda às 3 da manhã, meio assustado, assim. Por quê? Porque é um reflexo da ansiedade que ele estava durante o dia. E por que ele estava ansioso durante o dia? Também tem que ser investigado. Problemas profissionais, pessoais, problemas financeiros, enfim, tem vários. E aí a gente tem que entender o quê? O que veio primeiro? O problema do sono ou a ansiedade? Porque se eu tô com problema de horas de sono, não tenho tempo para dormir, isso pode começar a te causar ansiedade, estresse cerebral. E aí você vai começando a ter sintomas de ansiedade. Ou eu estou muito ansioso por motivos externos e começa a atrapalhar o meu sono. Então, dormir pouco ou dormir num tempo correto, só que com uma má qualidade, configura privação do sono. E aí vai cair em todos aqueles problemas que a gente estava falando, que você não consegue ter ali a sua plena produtividade, o seu equilíbrio emocional. Muitas vezes podem acontecer dores físicas, não só as dores que você explicou, né, de cabeça, dores relacionadas a DTM ou de bruxismo, mas dores físicas mesmo, dores musculares, tensões musculares na região do pescoço, como você falou, né, problemas neurológicos que podem se agravar ao longo do tempo. Então, é todo um conjunto de coisas que vai acontecendo. Até diabetes, né? Tudo piora de diabetes, flutuações de glicemia, sim, piora de pressão arterial. Então, falando um pouco até de apneia do sono, que é uma privação do sono por conta de um problema respiratório, sim, depois até você pode explicar mais sobre as vias, obstrução, né? As trajetos de obstrução. Isso já está comprovado que aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco da pessoa ter infarto, de ter AVC, aumenta o risco de piora de pressão arterial, de flutuações de glicemia, como diabetes, problemas neurológicos. Então, e eu tenho muitos pacientes, inclusive, eles chegam com insônia e com ansiedade. A hora que ele me conta a história e eu olho para ele, você sabe que existe uma constituição biológica de um paciente mais predisposto, eu falo, você já fez polissonografia? Ele falou, o que é isso? Eu falei, pronto, não fez. Vamos fazer. E geralmente vem uma obstrução moderada, às vezes grave, de anos e anos. E eu falo, mas você tá dormindo bem? Ah, doutor, mas eu nunca dormi bem. Aí eu falo assim, como assim? Você nunca dormiu bem? Nunca foi ver isso? Ah, doutor, sabe como é que é, né? Todo mundo dorme mal. Não sei como é que é, não. Eu sou o rei de questionar frases feitas, né? Apesar de gostar de algumas. Então, assim, cara, não dá, temos que ver isso, né? Sim. Enfim, então essa privação de sono, ela vem por algumas causas e traz algumas consequências. A gente tem muitos pacientes aqui que são classe 2, né? Que são retrognatas, aqueles pacientes que têm a posição do queixo do mento mais retruído. Consequentemente, alguns não sabem dessa relação, mas existe uma obstrução da via aérea superior por conta da posição mandibular e da maxilar também, né? Então, a apneia do sono em si, ela pode ser... A gente tem dois tipos, né? A central, que é um tipo de tratamento, e a obstrutiva, que é por algum transtorno, algum distúrbio que obstrui a passagem do ar. Aí pode ser posição de língua, obesidade, flacidez muscular. E uma das causas é a posição
mandibular, aí que entra o meu trabalho, né? Que é a cirurgia ortognática com cirurgias de avanço de mandíbula para liberação da via aérea. Mas até a gente chegar nesse diagnóstico, né? O paciente vem aqui se queixando de ronco, né? Alguns com muita ansiedade e até ansiedade para ir para a cama porque ele sabe que vai ter insônia e não vai conseguir dormir. Isso acontece. Né? Então ele deita na cama, a ansiedade ataca e ele não dorme, aí ele tem medo, parece que tem uma angústia de ir deitar, de ir para a cama. E aí chega na cama, né? Não dorme, fica olhando pro teto, levanta, começa a mexer no celular, aí começa aquele ciclo, né? Que atrapalha, além da obstrução do sono, né? A parte ali também oh, meu Deus. Quebra, né, do fluxo ali do sono, do estímulo. Quanto aos pacientes que têm apneia do sono, né, ou distúrbios do sono, eu sempre peço, né, você chegou a comentar sobre polissonografia. É um exame que ele monitora o paciente, o sono, durante o sono todo, né, e alguns pacientes relatam para mim, quando ele faz esse exame, que ele não dormiu bem no Instituto do Sono, que provavelmente o resultado está errado, né? Sim. Você tem esse problema no seu consultório? Assim? Tem, o pessoal reclama um pouco, porque é meio incômodo. Qual é a vantagem hoje? Algumas, na verdade, quase todas as clínicas já têm equipamentos portáteis para levar na casa do paciente. Tá. Então, aqui em São José a gente tem, atendo muita gente em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, também são lugares que tem. Claro que tem algumas cidades pequenas que às vezes nem tem o exame, então a pessoa vai ter que ir para uma cidade um pouco maior. Mas então, assim, na realidade das cidades médias e grandes, quase todo mundo já tem um equipamento. Então, essa queixa já diminui um pouco. Ah, doutor, beleza, a pessoa leva lá na minha casa. Ah, mas aqueles negócios é estranho. Falei, lógico que é estranho. São eletrodos que tem que ser colocados na cabeça, oxímetro no dedo. Tem uma cinta, né? Monitorização cardíaca. Então, é um pouco incômodo. Mas assim, o que eu falo? Tudo bem que aquilo vai atrapalhar um pouco o seu sono, mas os parâmetros que vão vir no resultado, eles vão me mostrar não só o seu incômodo, eles vão me mostrar, inclusive, que você dormiu. E aí no parâmetro tá escrito lá, ó, atingiu estágio inicial, N2, N1, N2, N3, sono REM, os gráficos, as porcentagens, oxigenação em cada lugar. A gente sabe que você dormiu ou não. Então, assim, é um pouco de mito assim, que a gente tem que quebrar e falar, olha, faz o exame. Porque se você não dormir, inclusive de tanto ficar incomodado, eu vou ver no exame. E aí a gente pode refazer, a gente pode usar outros parâmetros. Mas assim, quando a pessoa entende os resultados e entende que é algo que vai trazer informações para o tratamento dela, e vamos lá, você tem experiência clínica, você já sabe o que vai vir no exame. Já. E muitas vezes o tratamento, ele já vai começar antes do exame. Ó, você precisa perder peso, você precisa ir no otorrino, você precisa ir na ortognata para ver a questão de como está o trajeto, né, como que está a sua parte neurológica. Então a gente, né, como tá história familiar, você, na conversa, o psiquiatra é o rei da conversa, né? A gente tem muito poucos exames complementares, apesar de que hoje em dia já está muito mais avançado, né? Mas enfim, é algo que você consegue entender. E o paciente bem instruído, bem vinculado, ele começa, e teve essa semana, interessante, tem alguns pacientes que são mais resistentes, né? E eles brincam assim, eu falo, você não vai brigar comigo? Eu falo, não, minha função não é brigar com você, minha função é te ajudar. Só que eles vão no tempo deles, eu gostaria que eles melhorassem mais rápido, mas eles têm o tempo deles. Certo. E aí ele demorou alguns meses e voltou essa semana. E ele tinha eu tinha gravado um vídeo sobre isso e mostrei pra ele na consulta, que eu tenho uma televisão assim. Eu falei, eu gravei esse vídeo aqui, olha que interessante, ele estava resistente para fazer a polissonografia. Aí ele viu o vídeo e falou, não, beleza, doutor, interessante. Ele fez a polissonografia, veio moderado, mas ele ainda não tem indicação de CPAP. O pessoal tem meio que medo do CPAP, que é um equipamento de oxigenação por pressão positiva que tem que usar à noite, que também é um pouco incômodo. Mas quem usa, nunca mais deixa de usar, porque você ganha uma qualidade de vida imensa. E o que ele fez? Ele entendeu que ele iria para o CPAP e o que ele começou a fazer? Começou a fazer exercício físico, começou a se alimentar melhor, já perdeu um pouco de peso. Então, isso ajudou as questões emocionais e mentais que ele trata comigo, obviamente. Então, as pessoas elas vão no tempo delas entendendo esse processo terapêutico, esse processo de tratamento. Então, eu acho que é uma resistência real, comum, mas é possível, sim, e bastante frequente, que a gente consiga vencer essa resistência. Acho que é um pouco do nosso papel.
Hoje também tem alguns dispositivos, além do polissonografia, né? Que vai no dedo Tem, e tem. Tem uma polissonografia que é simplificada, né? mas ela não traz tantas informações, A né? polissonografia, ela é mais Quando a gente objetiva. quer ver mesmo o que está acontecendo ali, é legal pedir aquela completa. Os próprios relógios, né? Tem alguns dispositivos hoje Que que monitor. mostram, eles mostram frequência cardíaca, uma oxigenação não tão fidedigna, mas mostram. Então, tem alguns pacientes que falam, Flávio, meu relógio falou que eu dormi tanto. Então, beleza. Então, A gente aceita. quanto às fases, assim, do sono, né? Tem as fases REM, né? E a fase REM e as N1, não N2, REM, N3 né? e REM. Isso. Para o paciente em si, a N3 é a mais profunda, né? O ideal de um sono é passar por todas as fases. Isso. Quantas vezes por noite? Que é o ciclo da noite, não é? Existem algumas porcentagens, então varia de pessoa para pessoa, mas os estágios, depois, eu não me lembro exatamente quais são as melhores porcentagens de cada fase. Mas é importante que você fique no sono REM um tempo bom, que você fique na fase N3, e a N1 e N2 são variações em que você vai passear por essas fases, né? Desde o começo até o sono REM. Então, o sono REM ele é o mais importante, porque ele é reparador, apesar de não ser o mais profundo, ele é o mais reparador. É onde a gente tem sonhos, a gente tem movimentos oculares, a gente tem uma série de coisas que acontecem ali. Porque se você não atinge esses dois últimos estágios, N3 e sono REM, você não vai ter um sono reparador. Que é o que acontece normalmente com os pacientes que têm apneia, bruxismo. Porque a hora que ele entra nesse sono mais profundo, cai a oxigenação. Aí o corpo dele avisa que ele tem que despertar para poder respirar, porque é uma questão de sobrevivência. Aí ele volta para o estágio N1 e N2. E aí ele não atinge as fases finais de sono, aí não descansa. Então ele até acha que dorme, mas ele acorda cansado, ele começa inclusive a ter problemas de ganho de peso, problemas metabólicos, tudo aquilo que a gente falou. Certeza. E hoje eu pego muitos pacientes aqui na clínica, os famosos multifarmácia, né? Então, assim... Polimedicados. Zolpidem pra dormir, né? Venvance pra ficar com foco. O Zolpidem tem outro que tá na moda, o Prisma também. Prisma, assim, eles chegam, né, falando que não querem mais tomar remédio, mas não conseguem parar, né? Como que você lida com essa questão, assim, de tirar os remédios dos pacientes, né? Sim. Porque, né, a gente sabe que é um tratamento, é óbvio que é uma doença. Depressão tem cura? Ele vai parar de tomar remédio, ansiedade e tal? Como que funciona esse manejo com esses pacientes? Sim. Essa pergunta é boa. Essa pergunta dá um programa de 1 hora. Né? Imagina. Não, mas vamos lá. O que é legal? Depressão tem cura? Depende. Existem episódios depressivos que sim, você pode ter um episódio, você vai ser tratada e você vai ser curada. Isso vai ficar na sua história. Existem casos que são depressões recorrentes que depois de um determinado número de episódios, pode ser que você não tenha mais cura. Então, depende da evolução. E existem depressões que não têm cura, por exemplo, a depressão bipolar, que está dentro do transtorno afetivo bipolar. Ela não vai ter cura, mas você vai ter um controle, um manejo ao longo do tempo. Então, pode ter cura, pode não ter cura. Você vai precisar ser avaliado por um psiquiatra para saber como que é a sua depressão. Aí volta também, que tem a ver com isso, a questão dos remédios. Eu recebo muita gente tomando remédio, ou de qualquer jeito, ou por um tratamento que já fez em outros lugares, e tá tudo bem, porque a psiquiatria vai mudando, os profissionais têm perfis diferentes, e como eu falei, minha função não é brigar com as pessoas, é orientar. Mas eu falo, olha, será que você não precisa melhorar o seu tratamento? Então, a otimização do tratamento hoje, o que eu brinco com eles? Eu mais tiro remédio do que eu coloco remédio. Primeiro que eu venho de uma escola psiquiátrica que tende a usar menos remédios, né? Não gosta muito da polimedicação e da polifarmácia. São escolas geralmente europeias, francesas. As escolas mais americanas e canadenses, elas são mais de colocar polimedicações. Cada uma tem as suas vantagens e os seus resultados, tá? Não estou aqui para julgar ninguém. Então, estudo, claro, os protocolos canadenses e americanos, sim, e às vezes a gente tem que fazer. Existem pacientes complexos que a única alternativa é a politerapia. E aí só que a questão da organização faz toda a diferença. Mas vamos para o paciente mais comum, que toma ali 2 remédios, e não quer mais tomar. E ele fala, putz, eu comecei a tomar, agora não sei mais como sair dele. Casos mais difíceis de manejo, geralmente, é dependência de sedativos, como Rivotril e Zolpidem.
O Venvance está entrando agora como um psicoestimulante comum por conta da ampliação, né, do share de mercado, enfim, das pessoas quererem mais, e é uma questão cultural também. E só um parênteses, teve uma colega que ela é psicóloga e ela fez um estudo sobre, foi a tese de mestrado dela, sobre o uso de psicoestimulantes, né, em pessoas lá da Faria Lima, os famosos investidores. E aí eu participei, ela me entrevistou pra gente falar sobre isso, e ela fez todo um apanhado cultural, muito bacana o estudo dela sobre isso. Então a gente está nessa fase, e as pessoas precisam de soluções rápidas, segundo a cabeça delas. O que eu digo? A gente não tem como fazer uma solução tão rápida para uma coisa um pouco mais complexa. Então, um tratamento desses, eu brinco assim, me dá um ano. Me dá um ano de tratamento, com o meu planejamento, você vai estar junto comigo, e eu, dependendo do caso, eu falo, eu consigo te deixar sem medicamentos. Inclusive, né, tenho vários casos que eu consegui fazer isso. Tem um caso emblemático recente de uma pessoa que estava praticamente dependente de Zolpidem. E a gente conseguiu que ela ficasse sem ele depois de uma estratégia. E o interessante é o quê? Às vezes a pessoa toma 1 ou 2 remédios, eu preciso colocar mais 1 ou 2 para depois tirar todos, que é o washout que a gente fala. Se eu começar só a tirar o seu medicamento sem entender o que você tem, pode ser que você não consiga. Porque quando você toma um medicamento, você está mascarando sintomas de ansiedade, você está mascarando sintoma depressivo, sintoma de insônia. Então existe um tempo para você entender quem é você, o que você tem e qual remédio você precisa. E a partir dali, eu falo, ó, você precisa disso, só que o tratamento disso aqui é 1 ano. Então, às vezes eu demoro 6 meses para falar para ela, ó, agora você vai tomar isso aqui mais 1 ano, aí você vai seguir sua vida. Porque eu preciso arrumar toda essa parte de saúde mental, saúde física, para poder tirar o medicamento. Então não é tão simples assim. E as pessoas, às vezes, não querem essa solução, que é um pouquinho mais demorada. Só que, mais uma vez, eu digo, se a pessoa entende, se você explica e ela está disposta, a gente consegue. E é muito interessante, assim, quando você... eu gosto muito dessa evolução das pessoas, né? Os pacientes ficam comigo 1 ano, 2 anos, e depois que passa esse tempo, eu falo, nossa, você lembra quando é que você... Aí eu puxo a primeira consulta, você lembra como é que você chegou o ano passado? A pessoa, nossa, Flávia, impressionante. E eu não vou mais tomar remédio? Elas ficam assustadas. Assustados, eu falo, sim, chegou a hora. Ah, Flávia, não faz isso não. Nem querem, né? Não. Nem querem. Eu falo, não, agora você vai tirar. Você falou que queria, agora você vai tirar. Ah, Flávia, às vezes não dá certo? Sim, às vezes a gente ainda precisa de mais um tempo. Ah, Flávia, às vezes não dá para tirar o remédio, a pessoa já toma há muito tempo e não dá. Às vezes não dá. Mas o que eu falo? Se você tomar um remédio, que seja a mínima dose eficaz, que seja o mais confortável possível e que você tenha qualidade de vida e equilíbrio emocional. Porque senão, para que você vai tomar remédio? Então, essas questões são sempre colocadas ali em pauta em todos os lugares que eu tô. Essa é a importância também de fazer um acompanhamento correto, né, com o médico. Porque eu vejo muitos pacientes, infelizmente, que restringem ali a consulta do convênio, né? Demora um monte para fazer o retorno. Então, não às vezes existe na cultura da renovação da receita. Eu brinco que, assim, os meus pacientes, eu atendi convênio no começo, o que não é muito legal pela dinâmica, pelo tempo, e eu sempre quis ter meu consultório particular. E as pessoas entendem isso. Quando você oferece a qualidade, realmente a as tratar, pessoas né? as pessoas gostam. E aí você entende que essa dinâmica de renovação de receita, sem conhecer o paciente, sem estar ali junto com ele nos desafios, isso hoje, inclusive, tem menos espaço, porque as pessoas têm muito acesso à informação. E aí, às vezes eu ouço algumas coisas interessantes, a pessoa fala assim, nossa, mas é 1 hora a sua consulta? Nossa, mas você conversou com o seu... Né, amigas falando para as amigas, não, mas você conversou com o seu psiquiatra, é isso? Não é possível. Então, assim, às vezes a esposa liga, você tá na consulta ainda? Porque, assim... Demorando, né? Exatamente. Então, são coisas que você fala, gente, isso acaba sendo engraçado, mas isso deveria real. ser o natural, né? É verdade. Esses pacientes você sempre maneja junto com um colega psicólogo, assim? Muitas vezes sim. Não é 100%, mas bastante gente já tem psicólogo. Se não tem, eu encaminho, porque eu não sou psicoterapeuta. Eu sou um psiquiatra que eu digo que eu faço um atendimento muito terapêutico, com 1 hora, a gente tem a proximidade, o contato depois da consulta, mas muitas vezes eu preciso de um psicólogo, eu tenho parceria com muitos psicólogos aqui na região, também em outros lugares do país, para fazer o manejo conjunto. E é uma coisa interessante,
quando eu comecei aqui em São José, eu sempre tive a prática de falar com os psicólogos, porque lá na residência a gente tinha o setor de psicologia que vira e mexe, a gente tinha reuniões, eles iam nas nossas reuniões e tal, e a gente conduzia os casos juntos. Quando eu comecei a ligar e mandar mensagens para os psicólogos aqui da cidade, eles acharam muito estranho. Como assim um psiquiatra tá falando comigo? Que eles nunca tinham conversado com um psiquiatra. Eu falei, sim, não é legal conduzir o caso juntos? Eu falei assim, nossa, será que eles não estão gostando? Elas, não, é sensacional, é que a gente nunca viu isso. Eu falei, então beleza, vamos lá. Aí eu entendi por que né? Gente, eu acabo indicando também, às vezes, terapia. Na verdade, eu tento buscar colegas, assim, da terapia cognitiva comportamental para manejar um pouco os pacientes que têm o bruxismo, a ansiedade, porque além de ser um distúrbio do sono, tem relação íntima com estresse, com ansiedade, né? São pacientes que têm mais estímulos, digamos assim, né? Os pacientes, assim, eles acabam tendo uma resposta legal em relação ao estresse quando faz essas terapias juntas, mas existe muita resistência. Existe. Muita resistência mesmo com esse tipo de tratamento e esse tipo de indicação, né? Eles querem vir aqui pegar a plaquinha de bruxismo e acabou. Né? E usar de vez em quando. É isso, mas né? Não tem como. A terapia comportamental em si, ela tira um paciente de um quadro de ansiedade crônica, assim, pode ajudar também a manejar sono? Como que funciona? Eu acredito que sim. Então, os estudos já indicam, né, a terapia cognitivo-comportamental para tratamento adjuvante, para casos de depressão, casos de ansiedade, outros casos também. Então, ajuda bastante. O que a gente tem que ver? Por exemplo, a ansiedade episódica também é diferente de ansiedade crônica. E às vezes, como eu falei, as pessoas buscam o remédio até antes da psicoterapia. A psicoterapia é uma forma de prevenção, uma forma de tratamento e é uma forma de acompanhamento. Então, por exemplo, um paciente que não toma remédio, às vezes com a psicoterapia ele consegue melhorar a ansiedade, melhorar bruxismo, melhorar o que está acontecendo ali, entendendo as questões do dia a dia dele. Se ele já está numa fase com sintomas mais sérios, que já entrou no nível patológico de ansiedade, aí provavelmente a gente pode ter que entrar com medicação, paralela a tudo isso. Se é uma ansiedade crônica, essa pessoa geralmente já toma remédio, cai no que a gente acabou de falar. A pessoa já chega para mim tomando remédio. E aí, assim, nossa, mas vai me passar remédio? Você já toma, né? Eu vou ter que manejar isso daí. E muitas vezes a terapia, ela vai me ajudar, inclusive, a tirar o remédio. Porque a hora que eu tiro o remédio, eu falo assim, não para a terapia. Volta aqui comigo daqui a uns meses para eu ver como é que você tá. Se precisar antes, né, te antecipa a consulta. Mas a terapia você não para. Porque já passou um tempo, já vinculou com o terapeuta, já entendeu, já gostou, entrou no orçamento. Aí eu falo, porque a terapia geralmente é mais longo prazo. Então, a pessoa entende. Mas existe na primeira parte, assim, que você falou, é interessante isso. Hoje em dia é diferente. Talvez é mais fácil a pessoa falar com um psiquiatra do que falar com um psicólogo. Então assim, Flávio, eu te vi mais lá. Rápida, né? Eu vi um vídeo lá no seu Instagram, achei legal vim aqui conversar com você. Você já quebra a primeira barreira. Porque se eu falar que ela precisa do psicólogo, já é diferente de você. Sim. Porque, nossa, é verdade, o psiquiatra tá falando, né? Isso aí entende disso, beleza. Às vezes a pessoa prefere no psicólogo. Vai no psicólogo, porque os psicólogos também estão lá no Instagram, fazem vídeo, você vê, legal, gostei dessa moça, gostei desse moço. Então, a pessoa vai lá e consegue vincular. Então, o que eu falo geralmente? É muito de caso a caso. O que é legal? Você já passou alguma vez com um psiquiatra, psicólogo? Não. Beleza, o que você acha da ideia? Aí você vai manejando. Você acha legal? Você conhece alguma? Vai lá. Psiquiatra, você conhece? Não. Conheço um. Conhece esse aqui. Conversa lá com ele, vê como que tá. Às vezes a pessoa vai pra mim, mas numa maneira consultiva. Nem todo mundo sai tomando remédio. Hoje, inclusive, eu tenho programas de treinamento que não usam remédios. Porque eu entendi que existe essa demanda, principalmente dos meus clientes empresários, que eles precisam manejar estresse. Manejar estresse tem várias coisas para fazer. Só que às vezes eles só conhecem o remédio. É verdade. Então é função minha apresentar. Em relação a essa vida empresarial, né? Sim. Hoje a gente escuta muito falar do tal do burnout. Né? Eu tive um. É normal falar assim, eu tive um burnout, eu tive 2 burnouts. Parece que você vai contabilizando os burnouts que você teve. Então. Né? O que é o burnout? Né? Normalmente é por trabalho, excesso de estresse. O
que é classificado? Como que a gente Tá. trata isso? Esse tema é interessante e importante, inclusive. O Uhum. burnout, do ponto de vista técnico, e você deve ter sentido isso, é o esgotamento completo. Uhum. É você olhar para você, olhar para o seu dia, e falar, cara, não tenho energia para isso. Eu tinha uma sensação assim, não queria sair de casa para vir trabalhar. Aí. Chegava aqui foi na época que eu comecei a crescer um pouco a clínica, a parte Sim. empresarial começou a tomar conta de mim, assim, sabe? Sim, sim. Que eu não estava com minha mentalidade falando, tenho que deixar um pouquinho de ser dentista para virar um pouco empresária, até entender essa mudança. Só que eu chegava aqui na clínica, eu não queria entrar na clínica. Dava uma ansiedade, sabe? Aí eu entrava na clínica, eu não queria sair. Parecia que se eu fosse embora, não estava sendo produtiva, entendeu? Entendi. Eu ficava aqui até 9h30, 10 horas da noite, fazendo alguma coisa. Uhum. Aí até que meu marido, principalmente, chegou e falou assim, você não tá bem? Não tá muito Não bem tá essa bem. moça. Vamos achar um médico. Aí fiz o tratamento, tudo. É. Tá tudo certinho agora, não tive mais, graças a Deus. Então, Mas eu já tive paciente que ele chegava na frente do trabalho e não conseguia sair do carro, ficava chorando sim. durante um tempo. Já tive gente que não conseguia, né, como você falou, chegar no trabalho, e todos os setores. Então, assim, a parte sintomática é muito incômodo. Eu falo para as pessoas assim, porque hoje está um pouco na moda falar de burnout. Isso que a E eu gente já vê. ouvi assim, ô Flávio, me Até dá um romantizando. atestado de burnout. Eu falo, minha querida, deixa eu te falar, eu não quero te fazer isso. Você não tá com isso. É mesmo? É. Então, às vezes, ela, né, quer para justificar algumas coisas, fala, olha, não queira ter burnout, não é legal, é muito incômodo, do ponto de vista de sintomas, você se sente mal, cansada, ponto. Aí, como você falou, em quem que vai acontecer? Eu já vi acontecer em pessoas, né, contratados de empresas, então funcionários, executivos, altos executivos, donos de empresas, pessoas do judiciário, juízes, promotores, desembargadores, é um volume de trabalho gigante. Então, assim, pode acontecer com qualquer um. E aí, de onde vêm as demandas? A classificação, inclusive, principal, que foi determinada no começo do ano passado, é que tem a ver com o aspecto laboral, tem a ver com o trabalho. Como eu sou médico do trabalho, eu conheço esse viés há 10 anos. Não é bem assim e não é só isso, porque ninguém tem só trabalho na vida. Sim. E você tem que olhar a vida pessoal, vida relacional, vida conjugal, filhos, parentes próximos. E a hora que você faz a história, e o psiquiatra que faz geralmente, você fala, sim, essa parte profissional está te impactando o mundo, mas você, dona do seu negócio, empresária, você teve. Você colocou a culpa em quem? Qual que é o ponto? Às vezes, as pessoas querem colocar a culpa em alguém. E quando você está contratada numa empresa, você acaba querendo culpar o seu empregador. Isso está muito em alta hoje, e inclusive a gente tem as mudanças leis, né, de NR que vão entrar em vigência agora em 25, que é risco psicossocial. Sim. Existe, já tem de vários. Tem empresas que ajudam, tem empresas que atrapalham. O que não dá é para generalizar. E o Brasil, às vezes, acaba generalizando muita coisa para justificar outras coisas. É isso que eu sou um pouco criterioso. Já fiz palestra disso no Congresso de Medicina do Trabalho, para você ter uma ideia. Porque é importante colocar isso em pauta para as pessoas que estão ali. Então, eu acho que é algo que a gente tem que olhar de vários prismas e tem que ver o seguinte, por que eu cheguei nisso? E como você falou, são episódios? Felizmente, geralmente são episódios. Porque do burnout pode acontecer o quê? Você pode ter um outro problema crônico. Pode ficar ali uma ansiedade crônica, uma depressão crônica, pode ficar um estresse crônico. Mas o episódio, o burnout, geralmente ele dura um tempo limitado. Porque ninguém aguenta viver daquele jeito. Você vai ter que ser tratada, você vai ter que tomar medicação, muitas vezes se afastar do seu trabalho que é seu ou que é da empresa do outro, depende. Né? Eu tenho de tudo lá, infelizmente eu tenho todos os exemplos que você precisa sobre isso. Uhum. E dá para melhorar. Já tive pessoas que tiveram um episódio de burnout, fica bem. Ano que vem, teve outro episódio de burnout. Por quê? Porque não conseguiu sair, não conseguiu mudar. Enfim, a vida é real, não dá para fazer tudo que tá na teoria do livro. Então eu sempre falo, a gente tem que aplicar na sua prática. Uhum. E às vezes a pessoa tem que fazer uma mudança brusca para não ter mais episódios de burnout. Então, mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Às vezes mudança de empresa, mudança de trabalho. Eu tive gente que fechou o próprio restaurante porque não aguentava mais. Então, assim, é muito. Aí vai de caso a caso. No meu caso, eu tive que fazer mudanças de hábitos mesmo. Pronto, Comecei a fazer
estudar autoconhecimento, para entender os sintomas que, assim, aparecem, né? Aquela ansiedade, lógico que aparece. Com certeza. Mas você não vai deixando aquilo ficar todo dia, aí cansa, né? Exatamente. E em relação aos pacientes que você mais atende, que são empresários, você vê muitos distúrbios de sono neles? Muitos. Muitos, né? Vejo muitos. Porque também o empresário, geralmente ele tem disciplina, geralmente ele sabe o que ele faz, o que ele gosta de fazer, mas muitas vezes ele não tem um direcionamento de equilíbrio de saúde ou de equilíbrio de vida. Então, o que eu trabalho com eles? Muito essa questão assim, olha, o que é necessário mesmo? É o tempo? É a produtividade? Qual é o horário? Porque às vezes, o que eu faço? Eu mudo um pouco a agenda deles e salvo horas que eles não estão enxergando. E às vezes eles deixam de resolver problemas que eles estão resolvendo porque eles poderiam fazer outra coisa mais importante. Porque às vezes eles já têm time, já têm funcionários, já têm líderes, já têm pessoas. E aí eles não conseguem muitas vezes enxergar soluções. E o que eu faço? Eu trago essa clareza. Eu sempre falo isso, eu trago essa clareza. E eles falam isso. Nossa, eu consegui enxergar esse negócio agora aqui na sessão. A sessão de mentoria, inclusive, tem 1h30, porque as pessoas pensam, elas ficam, calma, senta aí, toma água, relaxa. E às vezes é o único momento da semana que ele faz isso. que ele faz isso. É quinzenal, na verdade, né? Essas sessões. Então, é algo que eu sempre vejo. Problemas de sono, problemas de horário, muitas vezes problemas com o sócio, com o relacionamento, com a esposa, com o marido. E aí você vai trabalhando cada ponto para se sentir melhor. Então, ali no processo, eles se sentem bem, porque eles começam a olhar para coisas que eles não estão olhando. Por quê? O contador fica te mandando imposto, os boletos vão chegando, o funcionário te dá problema, o horário, a conta não fecha, ixi, aí vai. Então, assim, tem um monte de problemas que, né, eu também, como dono de empresa, sei que existe e a gente precisa ter um tempo para dedicar, tem que ter pessoas para ajudar, tem que ter os controles. E tudo isso dá um baita de um trabalho. Então, é saber manejar tudo isso e equilibrar todos os pontos, né? Equilibrar todos os pratos, como eles gostam de falar. Ô Flávio, a gente tá equilibrando os pratos aqui, às vezes cai um. Tudo bem. E aí, o que acontece? Dá para não cair? Não. Então escolhe o que vai cair. Então, assim, o papo é mais ou menos esse. Ninguém faz tudo 100%. Isso aí é mito, assim que né? Em tempos de rede social, dar conta de tudo é muito bonito, a vida né? perfeita, né? A edição, né? O Instagram mostra a parte boa, né? E é o romantizar de trabalho enquanto eles dormem. Né? Exatamente. Tipo, né? Eu quero dormir também. E sabe o que eu vejo que está mudando, sabia? Eu vejo que está mudando. O espaço, assim, eu falo, a figura do workaholic já não é mais tão bonita. Isso é de geração também, né? É uma geração que está entrando agora pensando um pouco mais na qualidade de vida, né? Do que provavelmente a nossa geração. A nossa já estava um pouco mais hard, né? Agora está um pouco mais tentando não ficar tão hard assim, né? Mas você sabe que tem uma geração que tá indo muito soft, né? Eu acho que a próxima, que eu acho que é das minhas filhas, que vai tentar... Tende a melhorar um pouquinho. Esse aqui, vamos ver, né? O que vai acontecer. Não, essa geração soft acontece. A gente tem encontrado. E em relação, assim, a gente chegou a comentar um pouquinho sobre o papel do sono na memória, na produtividade, no bem-estar, sim, assim. Isso é importante. Né? Qual que é a relação da cognição, assim? Uma relação direta, muito importante. Por quê? Como que a gente forma a memória? A gente tem que ter, primeiro, essa experiência ao longo do dia, esse aprendizado, esse contato com a informação. E a hora que você vai fazer a fixação dessa memória é no seu período de sono. Então, nas fases, como a gente falou, mais profundas, N3 e REM. E ali você vai ter a consolidação dessa memória. E para você ter essa lembrança no outro dia ou nos dias subsequentes, você precisa ter esse sono de qualidade. Você deve se lembrar na faculdade em que as pessoas viravam noites estudando. E eles até conseguiriam... Não, às vezes ia mal, mas às vezes até conseguia fazer a prova no outro dia, porque estava naquele dia.
recente, muito fresco na memória. Depois de um tempo, a pessoa já não lembrava mais. E eu me lembro dessa época, e os meus amigos faziam isso. Eu tava lá estudando, mas eu falava, gente, ó, valeu, eu preciso dormir. Eu, tipo, meia-noite, assim, eu ia dormir, a prova era de manhã, eu sempre dormia ali às minhas 6, 7 horas, eu ficava bem. Então, eu não conseguia ficar, né, virado estudando, eu ia bem nas provas e beleza. Só que depois que eu comecei a estudar, eu falei, cara, aquele negócio de fato não dá certo. Eu tenho hoje estudantes de medicina que estão comigo, e eu falo pra eles, continuam fazendo vocês estão fazendo isso, né? isso. E eles fazem isso até hoje. Só que eu falo, isso aí na teoria isso não dá certo. E não dá certo mesmo. Vários estudos já comprovaram isso, né, nos congressos que a gente fala disso. É o que chama de decorar, né? Decora, mas depois não aprende. Então é importante ter essa fixação da memória no período do sono. E aí, quem não dorme bem, voltando naquelas pessoas que eu estava falando, Flávia, minha memória não melhora. Flávia, eu não consigo mais raciocinar. Então, você está fazendo o que a gente programou do seu sono? Não. Eu falei, então, meu querido, infelizmente, não vai dar para melhorar isso aí se você não melhorar, porque já melhorou a ansiedade, já melhorou a depressão. Mas a memória tá ruim. Então, aí tem uma outra coisa que é a atenção e cognição. A atenção, a gente cai em outra história que é do TDAH atual, que aí é uma outra... um outro programa, digamos assim. Mas a atenção também pode estar prejudicada pela falta de sono, mas a atenção pode estar prejudicada até pelo TDAH ou por um quadro ansioso. Mas, então, são quadros meio intrincados. O que a gente fala são as partes mentais, né, na nossa psicopatologia, elas são muito correlatas. Então, se você tem uma alteração de memória, você vai acabar tendo uma alteração de cognição. Se você tem uma coisa, acaba tendo a outra. Então, as funções psíquicas, elas meio que se relacionam. É difícil você ter uma alteração em uma delas só isolada. Então, geralmente, a gente dá um exemplo de um amigo meu que falou, é um varal. Quando você puxa para baixo uma função psíquica, geralmente as outras vão piorar um pouquinho também. Então, é interessante falar disso em relação à memória, porque geralmente não é só a memória. As outras coisas podem estar alteradas também. Mas, assim, sem sono de qualidade, a memória geralmente vai ficar prejudicada. O que a gente vê muito aqui também dos pacientes que têm apneia, principalmente, eles reclamam da memória, né, da produtividade, mas também reclamam muito de sonolência diurna, né, de não ser... Muito, sonolência diurna. De não ser produtivo porque tá com sono, né? Exatamente. E às vezes eles têm que fazer cochilos durante o dia. O que atrapalha um pouco, né? Aí, o que acontece muito também é por conta dessa fragmentação do sono, não entrar no sono mais profundo, né? Sim. Aí começa o paciente a ter mais esses tipos de sonolência. Entendi. E pra gente finalizar, o que você acha que é uma higiene do sono que o paciente que está escutando a gente pode começar, né? Boa. Qual que seria os primeiros passos de uma higiene do sono? Primeiro passo, eu acho que é horário para acordar. Tá. Segundo passo, horário para dormir. Parece que é meio óbvio, mas é muito comum assim, beleza, eu tenho um despertador lá que de vez em quando eu uso. Geralmente de manhã a maioria usa, mas não usa muito da noite. Os relógios hoje em dia, então assim, 15 para as 10, o meu relógio já me avisa, tá chegando, eu durmo 10 horas, tá chegando a hora de dormir. Então, você já vai se acalmando. Se você dorme às 10, 11, se você conseguir uma hora antes já não usar muitas telas, e assim, Flávio, eu não posso nem pegar o celular para mandar uma mensagem para minha mãe? Não, lógico que pode. Mas assim, se você for ficar na dopamina, né? Na dopamina do Instagram, do YouTube, no TikTok, vendo muito, estimulando muito o seu cérebro, isso vai ser ruim. Então, tente usar menos e você vai deixando o celular de lado. Então, o que eu falo? Se você for colocar uma ideia inatingível, as pessoas não vão fazer. Então, coloque na sua realidade. As pessoas que estão nos ouvindo. Que horas que dá para você dormir? Beleza. Então, tente fazer isso na maioria dos seus dias. São 7 dias na semana. Estatística. 7 dias, se 5 ficar bom, beleza, já dá para começar. Tá? Não dá para ser 1 bom e 5 ruim, 6. Aí não dá. Então, o principal são os horários e telas e também substâncias, né? Eu tive um paciente que ele tomava, sei lá, 5, 6 cafés ao longo do dia e ele sempre teve problema para dormir. E depois que ele parou de tomar, praticamente parou de tomar café. Eu falei, por que você toma café? Você precisa? Às vezes não, é hábito. Toma um de manhã e beleza. O sono dele melhorou significativamente, porque ele diminuiu drasticamente a quantidade de cafeína, basicamente. E
o cara super saudável, trabalha e tal. Então, é algo assim, preste atenção no que você está consumindo de substâncias, porque às vezes ali, no que está no dia a dia, que você fala, não é possível que isso aqui me atrapalhe. Pode atrapalhar. Mas é o álcool antes de dormir, né? Tipo um vinho, às vezes. A bebida alcoólica, se for diário, pode dar uma atrapalhada. Se for esporádico, às vezes nem tanto. Óbvio que uma quantidade muito grande sempre vai atrapalhar. Então, prestar atenção nisso. Eu falo, o equilíbrio, ele não diz nem sim nem não para tudo. Ele diz o bom senso. O que faz mais sentido. E a hora que a pessoa vai olhando para isso, primeiro, ela para olhar coisa que ela nunca fez. Segundo, que ela mesma vai falar. E assim, eu falo, olha, eu não vou te dar a regra. Você vai fazer a regra. Ela vai falar, nossa, Flávio, não faz mais sentido isso. Então, não faz pronto. Verdade. Então, acho que os primeiros passos são práticos, né? De horário, de telas e substâncias. Vamos ser bem pragmáticos, assim, para não ter dúvida. 3 passos. 3 Durma passos. num Vou horário. fazer um vídeo. 3 passos para dormir melhor. Durma sempre no mesmo horário. Corte o café depois do almoço. Isso aí. E para de usar o seu celular uma hora antes. Eu não faço esse vídeo porque tem 300 pessoas fazendo. Eu acho até que tá meio chato já. Sabe qual que é a diferença? A gente faz um corte. As pessoas... vamos fazer um corte. As pessoas não colocam em prática. A ideia que eu vendo, literalmente, eu falo, cara, a teoria você já tem. Vocês colocam em prática? Não. Eu falei, então vem comigo você vai colocar. E eles colocam. Então, eu meio que parei por aí, sabe? Vamos colocar em prática. Porque teoria tem um monte. Legal. Então, legal, Flávio. Não, para finalizar, deixa o seu contato, onde as pessoas que estão ouvindo, pacientes, né, que queiram passar em consulta, uma avaliação, te encontram no Instagram e tal. Vamos. O Instagram, Dr. Flávio Góes, @Dr. Flávio Góes, tudo junto. Vocês conseguem me encontrar lá. E ali tem todos os links e contatos, acho que é o jeito mais fácil. No YouTube é Dr. Flávio Góes também, tem alguns vídeos lá de podcasts, entrevistas e várias coisas que eu faço. E vai ser um prazer poder conversar, ajudar. As consultas são muito elucidativas, assim. Então, esse primeiro contato é muito legal para fazer um planejamento, né, do tratamento, do que você precisa. Às vezes a pessoa não precisa de remédio, eu coloco ele na mentoria. Às vezes a pessoa precisa de tratamento, eu coloco ele, né, na clínica, no tratamento. Eu também faço palestras nas empresas. Então, às vezes, o empresário ele é meu cliente do consultório, mas ele me contrata para ir na empresa dele falar com todo mundo. Agora a gente vai entrar na fase de fazer workshops por conta de mudanças de normas que estão acontecendo agora em 2025. Então, assim, é o que eu falei, eu nasci para disseminar essa ideia de equilíbrio emocional para todo mundo. Então, sigo na minha missão. Que legal. Bom, adorei nosso papo, aprendi Obrigado, bastante. Adorei. Parabéns, inclusive, está muito bem feito aqui. Obrigada. Eu aprendi bastante mesmo. Então, gente, finalizamos aqui mais um episódio, né? Logo, logo estaremos com mais um profissional, com mais qualidade de conteúdo e informação para vocês. Então, até a próxima.